Vamos lá então, pessoal. A gente vai começar aqui o webinar para falar justamente das tendências do mercado de locação de máquinas e equipamentos. A gente vai partir aí do marco do saneamento, né? As tecnologias que nós temos emergentes aí no mercado e para a gente ver o que vai acontecer quando esse mercado reaquecer, né? No setor desse evento aí pós-pandemia, né? O que vai acontecer com o base no marco do saneamento no pós-pandemia aí dentro do nosso mercado. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho da gente. A gente trabalha há pelo menos aí 4 anos com a pesquisa junto ao mercado de locadoras, né? A gente diagnosticou centenas de empresas locadoras, tem trabalhado em conjunto com elas aí, em parceria com elas. Eu, particularmente, pelo menos uma dessas centenas, fui eu quem interagi, acompanhei, estudei, entendi algumas rotinas e tudo mais. E nesses diagnósticos a gente estudou um pouco melhor, a fundo, né, os segmentos, porque dentro da locação você tem diversos subsegmentos, né, máquinas pesadas, máquinas leves, equipamentos eletrônicos e tudo mais. Então você tem diversas nuances, algumas abordagens que são um tanto quanto particulares de cada um desses mercados, né? E nesse meio tempo a gente testou e aplicou alguns modelos, né? A gente praticou esses modelos durante um bom tempo e desenvolveu metodologias em conjunto com essas empresas locadoras aí. Durante esse período de pesquisa e entendendo bem o mercado de locação, né, a gente tem observado algumas tendências no mercado de locadoras de máquinas e equipamentos, né? O que está para acontecer aí no futuro e um fator relevante, né, nesse futuro, nessas tendências, é o marco do saneamento, né? Ele vai provocar aí locações com cumprimento de contratos mais longos, né? Contratos mais extensos, porque é um planejamento aí para 10 anos, né, para cumprir com uma agenda da ONU e tudo mais. Então, com o aumento dessas locações, né, desses contratos longos, além até do artigo que está citado aqui, que fala que o mercado de locações, ele tendia a chegar até 2027 com 136 bilhões, né, de dólares girando em torno aí desse mercado. Esse valor pode se mudar um pouco, né, porque esses números eram antes do Covid, mas uma coisa que é certa é que a tendência ela continua firme e forte aí, né, de que o mercado de locação é um mercado em ascensão e um mercado que está evoluindo, né, e evoluindo ele tem sofrido aí positivamente uma transformação, uma mutação, né, uma evolução na gestão do dia a dia da empresa locadora, né, porque a competitividade ela tem aumentado. A cada dia você tem mais empresas locadoras concorrendo entre si e tudo mais. E isso aí remete a controle, né? Remete a melhores condições de manutenção, a melhores preços, a melhores práticas dentro do mercado, a tratar melhor o cliente, para preservar a competitividade e garantir também a sobrevivência da locadora, né? E tudo isso tem acontecido, a transformação da gestão, ela tem acontecido primordialmente provocada e alavancada por uma transformação digital, né? Essa transformação digital, ela vem acompanhando uma evolução na gestão, né? Então você tem diversos adventos, como por exemplo o RP, softwares aí que estão expandindo a campo funcionalidades, né? Hoje você tem um mestre de obras que ele consegue pedir os equipamentos que ele vai utilizar no futuro com uma boa antecedência para você se organizar, comprar e tudo mais. Então, são facilidades que vêm com a transformação digital das locadoras. Então, tem um tópico, né, que é justamente no Brasil o marco do saneamento, ele deve ativar mesmo, turnkey, né, é colocar para rodar um número gigantesco de obras, né? E obra a gente sabe que é dinheiro, né? Obra é emprego, obra é equipamento alugado. Então a obra, essas obras, né, elas vão movimentar um mercado muito grande e alavancar aquelas empresas que estiverem preparadas nesse momento. Então, vou falar um pouquinho justamente do marco do saneamento, né?
que ele tem uma projeção de investimento aí enorme, né? O objetivo do marco é gerenciar os recursos hídricos, né, com segurança para poder cumprir a agenda da ONU de universalização do saneamento básico, né, até 2033. Essa é uma agenda global, né? Então a ideia é justamente levar água potável e tratamento de água e esgoto universalmente nos próximos 10 anos aí, né? Então o Brasil está comprometido com essa agenda, né? O nosso governo está comprometido com essa agenda, e a XP Investimentos ela fez um artigo onde ela publica uma estimativa desse investimento por região do Brasil até 2033, em bilhões de reais. É muito dinheiro, gente. A região Nordeste, a região Norte, que são regiões que são muito onde o saneamento básico não alcançou tanto como o Sudeste, até o próprio Sul, né? Até me assustou, porque você tem números no Sul de tratamento de esgoto, por exemplo, que são menores que 50%, né, da população ter acesso a esse tipo de tratamento e tudo mais. Então, são bilhões, ó. Você tem 158 bilhões na região Sudeste, né? No Nordeste, 97, Norte, 55, Centro-Oeste, 26, no Sul, 75 bilhões, né? E a ANA, que é a ANA, nossa, me fugiu o nome Agência Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas, ela está trabalhando para fazer um marco regulatório, porque quando o governo falou que vai dividir um pouco, vai dividir de uma forma pública-privada, né, esse controle do saneamento, a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, ela ficou incumbida de regulamentar isso aí. Então, ela está fazendo uma regulamentação unificada, e eu participei de um webinar deles na semana passada, se não estiver enganado, e eles falam que o objetivo é que esse sistema regulatório seja unificado, seguro e atrativo para investidores. Lá embaixo eu vou falar um pouquinho do governo, do dinheiro que o governo planeja injetar, né? Mas aqui é coisa de investimento privado, né? Então você tem aqui 400 e poucos, quase 500 bilhões de reais em estimativa da XP Investimentos, né? Então, assim, já faz muito sentido, porque um grande problema do Brasil é a insegurança jurídica, né? E se a Ana fala em tentar trazer segurança para os investidores, é porque o saneamento eles tratam até da mesma forma que o sistema elétrico, né? É um investimento a longo prazo, né? Então você precisa levar para o investidor, precisa levar para aquele cara que vai financiar segurança nesse período, nesse planejamento, e o marco tem sido um plano aí muito bem organizado. Mas falando um pouco aí dessa entrada, da projeção do investimento, da entrada desse capital privado aí, né? Segundo a Sobratema, que é a Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração, a iniciativa privada tem se preparado para assumir um protagonismo nessa área mesmo, né? Na revista dela aí, Grandes Construções, tem a capa é justamente especial sobre o saneamento, né? Ele é o centro do debate aí. E no centro da reportagem tem esse tópico que eu recortei aqui, que fala que o saneamento é a bola da vez. O link dessa reportagem está disponibilizado aqui para quem quiser ver a revista, né? Ela está disponível online aí. E eu recortei um texto lá que eu acho muito interessante, que ficou bem legal, que ele falou que a pandemia exacerbou o foco nesse setor de saneamento, né? Um dos maiores gargalos aí, né, do nosso país é justamente nesses serviços essenciais oferecidos à população. Então, é um ponto que é fundamental. Eu trouxe algumas informações justamente para reforçar isso. Pessoal, são números que, assim, eu não sei se felizmente ou se infelizmente eu desconhecia, sabe? Então, quando a gente foi estudar esse marco, né, entender o efeito que ele teria no mercado de locação, eu fiquei assustado e, de certa forma, até envergonhado de que no nosso país existe essa situação. O que é? Quem tem acesso à água, atendimento total à água. Esses dados eu tirei hoje do site do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, tá? Sobre saneamento. São dados de 2018, estão disponíveis lá para qualquer pessoa que quiser pegar. O índice de atendimento com água potável
na região norte é de 57%, no nordeste de 74%, no sul de 90%. Então, chega a ser assustador saber que numa região do tamanho da região norte, metade da população quase não tem acesso à água potável. E esses números eles ficam mais gritantes ainda quando a gente parte para o índice de atendimento total de esgoto. Região norte está com 10,5%, nordeste com 28%, o sul, como eu comentei, 45,2%. Então, tem um caminho aí a se pavimentar, né? Um caminho aí a se percorrer. São muitas obras que tem para acontecer, né? E são muitas oportunidades. A sua locadora tem que estar pronta, né? A sua locadora tem que estar viva, né? Até lá, porque esse marco vai ser um divisor de águas aí nos próximos anos. Quem estiver preparado vai se destacar, vai aproveitar da tua fatia, né? Nesse mercado aí. Então, falando um pouco sobre isso, até é recente essa notícia, é de ontem, dia 5/8, né? Uma mancha negra que apareceu na Barra da Tijuca lá, parece que o mar recuou, né? A maré abaixou e essa mancha apareceu de detritos, né? Materiais aí de esgoto e tudo mais. Então, tem até o link aqui da reportagem também. Nada mais latente do que o saneamento, né? Nada mais comprovado de ser necessário do que o saneamento. Não precisei nem procurar muita informação, aconteceu ontem, né? Então, está muito latente, está muito vivo e todos nós temos que estar atentos para o mercado justamente para entender para qual caminho ele vai se direcionar para a gente levar a nossa empresa, a nossa locadora para esse caminho correto, né? Para a gente poder estar na crista da onda quando ela vier. Com isso, a gente elencou alguns desafios que as locadoras de máquinas e equipamentos enfrentam no Brasil, né? O principal deles é enfrentar a crise econômica trazida pela pandemia. Essas informações, pessoal, elas estão todas no nosso e-book, lá no nosso site. No final aqui, eu vou apresentar o site para vocês, lockone.com.br, pode acessar lá no nosso blog. Tem todas essas informações de uma forma mais aprofundada, mais em detalhes. Eu fui lá, pincei alguns destaques, né? Peguei todos os tópicos, todos os desafios e vou apresentar eles para você. Mas para que você possa aprofundar um pouco mais nessas informações, entender um pouco mais do que é esse marco, né? Do saneamento e tudo mais, visita lá o nosso site, vai lá no blog e baixa esse e-book que você vai ter mais informações. Também no nosso canal do YouTube. Mas o primeiro desafio é enfrentar a crise econômica trazida pela pandemia. Por quê? As locadoras elas se veem sem demanda, né? Sem dinheiro. Então, o caixa está ficando mais reduzido, as despesas aumentam. Com isso, você passa a ter incerteza, não sabe o que vai ser do futuro, né? E tudo isso começa a bater na porta, né? Então, a tomada de decisão é fundamental nesse momento. Então, no nosso e-book, a gente traz o tópico, fala um pouco da realidade e dá uma dica de como enfrentar a crise econômica, por exemplo, trazida pela pandemia. O principal ponto é a redução de custos, né? A melhor escolha nesse momento é justamente você reduzir custos, que seja com o pessoal, com o incentivo que o governo tem dado, ou talvez com a operação reduz, né? Com custos com manutenção, custos com compras que a gente sabe que acontecem fora de hora, acontecem de última hora, onde havia desperdício, né? É hora de fechar as torneiras. Daí a gente elenca alguns outros desafios que as empresas, as locadoras de máquinas e equipamentos enfrentam. Quais que são eles? Esses eu trouxe de uma forma mais sucinta. Eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui e tem mais informações lá no nosso e-book. O próximo é justamente superar as expectativas do cliente. Você, em um momento que muitos estão perdendo clientes, né? O concorrente, que é o seu vizinho ali, já começou a bater na porta do teu cliente, você tem que estar com a satisfação do seu cliente em dia, né? Você precisa melhorar a satisfação dele para preservar bem a sua base de cliente, ter ele contigo aí.
Se ele precisar do teu equipamento, se ele tiver com necessidade, ele vai ter o teu equipamento. Ele não vai olhar para o mercado, para o concorrente e tudo mais. Então, você precisa cuidar bem da tua base de clientes, porque nesse momento do mercado que a gente sabe que está um pouco passivo, né, um pouco parado para alocação, é fundamental a gente manter os nossos clientes. Mas também é importante se preparar para o que está por vir deste marco, o marco do saneamento, né? Com isso, tem a necessidade de maximizar a utilização e a revenda do seu equipamento. Por quê? A locação ela é um meio, né? Um meio de um fim. Você compra um ativo e revende ele. No meio, você faz a locação. Então, a locação ela tem que ser o mais rentável possível. Você tem que preservar, cuidar melhor do seu ativo, da melhor forma do seu ativo, para preservar e garantir a revenda. Tem locadoras, eu estava conversando com o pessoal de uma locadora na semana passada, e eles falaram o seguinte, ó, tem muita locadora no mercado que trabalha para alugar no 0 a 0, para comprar e ganhar na revenda. Isso, na minha opinião, aí é opinião pessoal, é quase que um suicídio, né? Porque você tem que maximizar durante a locação, né? A locação tem que ser rentável também, né? Ganha na locação e ganha na revenda. Então, esse é um dos desafios. O próximo desafio é justamente equilibrar o teu portfólio com o fluxo de caixa. Não faz sentido ter equipamentos parados no parque, né? Equipamento parado no parque é prejuízo atrás de prejuízo. Que seja você fazer uma locação com valor um pouco mais reduzido, uma condição um pouco mais simplificada, é melhor aquele equipamento estar rodando se pagando do que ele parado gerando despesa, né? Bem como também prever reparos e manutenções nesses equipamentos. Por quê? Esses reparos e as manutenções nos equipamentos são para garantir a integridade desses equipamentos. Então, antes você desmobilizava o equipamento para fazer uma manutenção, talvez agora você consegue levar um mecânico lá, ele vai ter acesso a um sistema, já pede uma peça, já faz uma manutenção, já consome uma peça lá em campo, né? Já faz o registro dessas interações. Então, é fundamental essas informações, esses dados, estarem sendo informados para que você tenha a tomada de decisão facilitada. Falando no desafio das locadoras, né, ela acaba alavancando fortes tendências que vão movimentar o mercado de locação de máquinas e equipamentos nos próximos anos. Qual que é a principal delas? É justamente o novo marco do saneamento, que traz um fôlego aí para a construção civil, né? Como a gente falou lá em cima, está latente, é absolutamente necessário que aconteça esse marco do saneamento, né? A gente viu que o Brasil ele acaba sendo muito desigual nesse atendimento, principalmente no tratamento ao esgoto. Aí lá a gente falou da expectativa do que era o pessoal de investimento, né? O que a XP Investimento achava? Estava em torno de 400 a 500 bilhões. O governo, para alcançar essa universalização, né, que é a proposição da ONU aí, ele ele tenta viabilizar até 2033 um investimento em torno de 500 a 700 bilhões, né, nesses próximos 10 anos aí. Eu fui lá no site da ONU para entender o quão engajado a gente estava, né, e uma publicação recente lá fala justamente que é preciso acelerar os esforços para garantir o direito humano de acesso à água e a saneamento, né? Então, é justamente isso, né? Esse foi o relator da ONU que disse isso, e eu trouxe até um texto, uma fração do texto que ele dizia lá dentro, que ele falava, nos próximos 10 anos, os direitos humanos à água e saneamento devem ser prioridade se a gente planeja construir sociedade justa e humana. Então, assim, aqueles desafios, eles têm que ser encarados e ser tratados com o máximo de seriedade, porque está prestes a acontecer no pós-pandemia uma atração muito grande no mercado, né? Vai acontecer um volume grande de obras, vai acontecer um volume grande de movimentação, um volume grande de dinheiro, de demanda, né? Porque tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa que está reprimida por aí. Então é fundamental que a tua locadora esteja preparada, né? Aqueles desafios a gente fala justamente para alertar o mercado de locação de máquinas e equipamentos.
porque é justamente isso aí que está por vir, né? Outras fortes tendências que a gente tem acompanhado aí. A principal delas é o marco do saneamento, né? Porque é dinheiro entrando. Mas tem algumas outras tendências que a gente já tem acompanhado no mercado de locação de máquinas e equipamentos há um bom tempo, né? Como, por exemplo, a queda de aquisição de máquinas e equipamentos. Né? As empresas, por exemplo, você tem uma construtora, ela está focada com o core dela. Ela quer saber do business dela de locação. Ela não vai comprar máquinas, né? Ela vai lá e vai alugar. Hoje eu estava falando com uma empresa que aluga máquinas para MRV. E ela quer a fatura dela bem descrita, ela quer pagar o valor mais justo, ela aperta ali para saber se está tudo muito bem medido, tudo muito bem registrado, né? Então, é fundamental que você esteja preparado, porque nessa alavancagem do mercado como um todo, as empresas já não planejam mais comprar os ativos, elas vão planejar mesmo alugar, né? Então isso aí vai acontecer com muita frequência. Além das plataformas e aplicativos de locação que a gente tem, né? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem uma startup que ela fez quase que um mercado livre da locação, né? Se eu quiser entrar lá hoje e eu precisar de uma retroescavadeira aqui para perto da minha casa amanhã, vai ter uma locadora que eu não sei qual é e não me importa qual é que vai me atender. Então eu entro no site, eu entro no aplicativo, eu faço essa consulta, eu pesquiso lá e ele me manda a retroescavadeira aqui. E a gente fala com mais detalhes no nosso e-book justamente dessas fortes tendências, tá? Lá a gente dá até o exemplo dessa startup, passa o site deles e tudo mais, para que você conheça um pouco mais. E se você é cliente de locadora, é bom você conhecer porque vai ser um canal para você contratar serviços, né, de locação. Se você é uma locadora, é fundamental que você esteja linkado lá, porque daqui a pouco o mercado só vai acontecer dentro dessas plataformas, né, dentro desses apps, porque vai ficando mais dinâmico a concorrência e tudo mais, né? E nós temos aí diversas tecnologias que são emergentes para a gestão nos equipamentos, né? Da gestão dos equipamentos e das máquinas, né? O que é isso? É justamente ter controle dos bons dados para facilitar a gestão. O que são bons dados? Não adianta eu te apresentar um BI, que é o melhor BI do mundo, se você não tem os dados que que vão nutrir aquele BI com coesão, né? Com uma informação que esteja correta. Então, hoje as locadoras elas pecam muito em redigitação, processos redundantes. Essa locadora que eu estava conversando hoje, que trabalha com a MRV, eles estão tentando digitalizar a parte de operação. Por quê? O cara vai lá fazer uma manutenção, ele faz a manutenção na máquina, tem uma ordem de serviço em papel, que ele preenche ela ali, joga dentro da maleta de ferramenta e já era. Ela não chega mais. E uma máquina que está sendo operada lá, ela precisa de um checklist específico, ela precisa registrar, por exemplo, o operador, se ele está capacitado, né? Eu vou lá e capacito o João para operar aquela máquina. Aí acontece um acidente de trabalho, eu vou descobrir que era o Paulo que estava operando aquela máquina. E ele não tinha a habilitação, né, da nossa locadora para poder estar operando. Ele não estava usando os EPIs corretos. Então, tudo isso é fundamental que a locadora tenha registrado em bons dados, né? Da mesma forma, as informações do faturamento, hoje as máquinas estão cada vez mais modernas, né? Essa locadora que eu estava conversando há um tempo atrás, eles importam máquinas que isso hoje já é comum no mercado. As máquinas elas vêm com um software de telemetria e rastreamento já integrado e ele fica desativado. Se a locadora quiser habilitar, ela tem informações de consumo de combustível, de consumo de bateria, de quantas horas aquela máquina funcionou, se ela está sendo aplicada a uma carga diferente da que ela foi dimensionada. Tudo isso o software traz. A tecnologia já andou, né? A gestão que parece que não andou junto com a tecnologia, porque são tantas informações que você tem tantos dados, né? E a tomada de decisão já ficou dificultada. Então, é fundamental que você tenha o controle dos bons dados, aqueles que vão te falar assim, olha,
eu estou vivendo um momento de crise, estou vivendo um momento difícil, quais equipamentos que eu tenho que vender para capitalizar? Ou não? Se eu não vender, com qual cliente que eu tenho que relacionar para talvez entregar um equipamento novo lá para ele, para talvez pegar um equipamento que ele está usando de forma subdimensionada ou sobredimensionada e fazer uma substituição para ele lá para saber, para poder promover a satisfação dele, né? Então, isso é que são os bons dados. E você tem que usar a tecnologia. Então, a gente falou do marco do saneamento, das tendências que estão por vir, dos desafios que as locadoras enfrentam e do que são as fortes tendências que vão mobilizar, vão ser a tônica da vida das empresas locadoras de agora em diante. Se a sua locadora não estiver preparada, muito provavelmente ela vai ter dificuldades nesse mercado adiante, com o que a gente falou, com a transformação da gestão, com a competitividade e até com a sobrevivência, né? E quais que são os benefícios que uma locadora conquista com a transformação da gestão, com a transformação digital, né? Que é justamente a principal ferramenta para transformar a gestão. Você para de pensar em pessoas e passa a pensar em recursos, né? Em tecnologia para poder te ajudar. Ah, mas eu tenho a Mariazinha que a informação está toda na cabeça dela. Então a informação não é sua, né? A informação é da Mariazinha. Ela, a sorte sua que ela divide com você. Então é fundamental que você seja o dono dessas informações. E a transformação digital te deixa dono dessas informações. O principal benefício, o primeiro benefício que a transformação digital traz é justamente a drástica redução de perdas e desvios, né? Você para de ter problema porque a pessoa talvez digitou um valor errado. Esse cara que eu estava conversando hoje, ele comentou uma coisa que a menina do faturamento não sabia fazer aquele cálculo de prorata. Porque, mas por que ela tem que fazer? Porque o software, a tecnologia que eu tenho hoje, não me permite conseguir fazer o cálculo de prorata. Então, além dele contratar uma pessoa para faturamento, ele ainda tem que ensinar ela a fazer um cálculo de proporcionalidade da prorata ali no mês, dos dias do equipamento. Então, é uma coisa que tem que deixar de existir, isso tem que deixar de estar na mão das pessoas e estar na mão das ferramentas, né? Com isso, você ganha controle. Então, você passa a ter um alto nível de controle e melhora a sua produtividade. O que é produtividade? Produtividade é competitividade, é fazer mais com menos, né? É ter condições de atuar de uma forma mais abrangente, gastando menos. É o que a gente falou de reduzir os custos, né? De colocar a casa em dia. E esse momento da pandemia, ele nos mostrou muitos desperdícios, né? Nos mostrou muitas torneiras abertas. E aí, você vai continuar com essas torneiras abertas ou você tem trabalhado para fechar elas para quando acontecer a tração, que vai acontecer, obviamente, nós temos uma demanda reprimida enorme aí, né? E ainda mais com o marco do saneamento, quando acontecer isso aí, você vai estar preparado com produtividade, né? Com controle, e tudo isso influi e reflete diretamente na satisfação do cliente. Se o cliente está usando um equipamento que ele está subdimensionado, ele está insatisfeito porque você está comprometendo a produtividade dele. Se ele está usando um equipamento que está sobredimensionado, ele está insatisfeito porque você está colocando um equipamento que tem um custo maior para ele, sendo que ele precisa fazer menos. Então, todas essas ações são para melhorar a satisfação do cliente. Eu vivi uma situação há pouco tempo que o cliente era insatisfeito com a locadora que atendia ele, porque ele controlava melhor o contas a pagar dele, sabendo melhor o que ele teria que pagar para a locadora, do que a locadora controlava o contas a receber dela para saber o que ele tinha que pagar para ela. A locadora mandava uma fatura lá de 17 mil reais. O cara falava assim, ô locadora, não é não. Eu fiz as contas aqui, deu 21.300, é por causa disso e disso. A locadora estava sempre atrás, sempre perdendo dinheiro. E ele que tinha um controle melhor, sabia o que ele tinha de contas a pagar e era muito honesto, né? Então, você mandar uma fatura errada, você mandar uma medição errada, tudo isso é insatisfação para o cliente.
como a competitividade, principalmente nesse período de pandemia, deixou de ser uma competitividade na bola, agora está quase que no canibalismo, né? O cara passa na porta da obra, vê que está usando um equipamento similar ao dele, oi, quanto que você está pagando? Eu te faço 20% mais barato. Está acontecendo, né? Por quê? Está tendo a oferta e demanda, né? O quarto ponto, maior rapidez e assertividade no processo decisório. Se todas essas informações, todos esses pontos que a gente citou antes, deixam de estar nas mãos das pessoas e passam a estar dentro de um software, dentro de uma ferramenta que vai te dar os dados bem organizados, você consegue tomar decisão de forma facilitada. O governo vai abrir licitação, né? As empresas ganhadoras da licitação vão abrir concorrência. E aí, você sabe qual que é o valor da sua última linha? Até qual valor que você pode chegar para fazer aquela locação? Isso é assertividade no processo decisório. É ver o teu vizinho fazendo um preço talvez 12% mais barato, 8% mais barato e não saber o porquê. Ele tá com maior facilidade no processo decisório. Ou está sendo suicida também, né? Mas é fundamental que você tenha as informações na mão. Tudo isso para aumentar a rentabilidade. E, gente, assim, é uma situação delicada que a gente está passando. A pandemia não está nem perto de acabar, mas a gente já se adaptou a ela, né? Já sabe viver com a pandemia aí e tem algo muito grande para acontecer para frente. A gente tem uma aceleração que vai acontecer aí. E no capitalismo tudo é sazonal, né? Está às portas o momento de ganhar dinheiro, né? O momento de fazer dinheiro, fazer rentabilidade, de garantir a sua fatia de tudo isso que vai acontecer, de toda essa grana que vai rolar aí e tudo mais, com competência, com trabalho duro e tudo mais. Esteja preparado e garanta e preserve esse aumento da sua rentabilidade. Pessoal, era isso que a gente tinha para falar, né? Eu sou o Rafael Gregório, sou especialista em transformação digital nas empresas locadoras, né? Justamente em falar desse tipo de coisa, dos problemas que as locadoras enfrentam. Rafael, no meu dia a dia aqui, as plataformas eu passei a alugar menos, mas os geradores eu passei a alugar mais, por causa de hospital de campanha, isso, aquilo, outro. Todas essas realidades a gente convive com elas todos os dias. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós temos o nosso canal no YouTube. Essa apresentação vai ser enviada para você. Você vai receber esse link aí. Se inscreva lá para você acompanhar todas as informações que a gente sempre está publicando, divulgando. Interage com a gente. Tem meu telefone celular aí. Tem o nosso site, que é justamente onde você vai encontrar o e-book, né? Esse nosso webinar às 19 horas ele tem sido mais produtivo, mais legal. Os participantes têm acompanhado de uma melhor forma, mas ele também não deve se estender muito, porque também a gente já está entrando noite adentro aí. Acompanha também o nosso LinkedIn lá. Sempre que a gente tiver novidade, a gente está colocando lá. Entre em contato conosco para saber um pouco mais. Eu vou abrir o chat agora para fazer interações. Quem tiver alguma dúvida sobre esse marco de saneamento, sobre o Lock One, sobre o que a gente faz, sobre o nosso trabalho, a gente está à disposição, pessoal.